Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo também. Este é o EvanCast e eu sou o apresentador Gustavo, juntamente com a minha parceira. Olá, eu sou a Ana Clara, aluna do 8º ano. Nosso entrevistado, Fabiano Ribeiro. Boa tarde, Fabiano Ribeiro. Boa tarde, gente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Privilégio estar aqui. Agradeço o convite. Tenho certeza que vai ser muito bom e muito gostoso estar conversando com vocês. Boa tarde aí, ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Para a galera aí de casa, bom demais que esse bate-papo aí seja muito, muito proveitoso para você. E hoje ele veio aqui para falar um pouco conosco sobre sua carreira e também sobre seu livro, Trindade Juvenil. Poderia se apresentar para nosso público, por favor? Por exemplo, bom, eu sou professor já há 24 anos, né? Tenho dado aula de matemática especificamente para o ensino médio, né? E já nos últimos 12, 13 anos aí exclusivamente com o pessoal do terceirão, cursinhos, pré-vestibular. Faço também a mentoria, né, de rotina de estudos para o aluno que vai fazer o vestibular, que vai entrar aí na faculdade de acordo com o curso, com a carreira que ele quer seguir, né? E trabalho com isso já todo esse tempo, certo? E acho que foi a única carreira que eu construí assim para a carreira de professor. Sim. Você sempre teve essa vontade assim de ser professor ou foi algo assim que... Não. Para você ter uma ideia, quando eu fazia o ensino médio, minha família morava no interior, cidade de Ibora, interiorzão do Paraná. E era normal, a galera saía na adolescência dali, as famílias que tinham condições, né? Iam fazer ensino médio cidade maior. Só tinha uma escola na cidade e tal. E os meus pais, graças a Deus, na época, puderam mandar eu e meu irmão para Londrina, fazer ensino médio em Londrina. Caraca. E eu fui para Londrina fazer o ensino médio na convicção de que eu seria um médico veterinário. Né? Eu faria medicina veterinária. Passei, não, terminei o terceirão, não passei no primeiro vestibular. O meu irmão que morava comigo, ele passou em Curitiba, daí na Federal, em farmácia. E eu precisaria fazer cursinho. Sim. Aí ele veio para cá fazer faculdade, eu vim para cá com ele, para Curitiba, fazer cursinho. Fiz cursinho e consegui passar em veterinária. Daí no ano seguinte, aí passei em 2 vestibulares de veterinária, na Universidade Estadual de Londrina e na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Só que o resultado da Estadual de Londrina saiu depois do resultado da Federal de Pelotas. Já estava matriculado, já estava com pensionato reservado, já tinha começado lá na Federal de Pelotas, fiz o curso lá. E lá na Federal de Pelotas eu tinha 5 disciplinas para começar o curso de veterinário: anatomia, histologia, citologia, bioquímica e bioestatística. Tipo, era manhã e tarde, era quase basicamente o dia inteiro com uma dessas disciplinas. Chegou a primeira semana de provas, fiz as provas, uma de cada disciplina. Aí os professores vieram entregar a prova. A primeira prova que eu recebi foi a de bioestatística. Aí o professor entregou, tal, fui lá, peguei a prova, tirei 10 na prova de bioestatística. Olha só. Aí tal, beleza, acabou a aula, o professor me chamou. Ele falou assim: Fabiano, é o seguinte, na turma de veterinário, a gente não está muito acostumado a ver alguém tirar 10 em bioestatística. Você tirou 10, né? Eu tomei a curiosidade e fui verificar suas notas nas outras provas. E assim, também a gente não está muito acostumado a ver em veterinária alguém ir tão mal nas outras provas como você foi. E realmente, anatomia, histologia, citologia, nossa, velho, eu tomava muito pau. Eu fui muito mal nas provas. E a universidade ia entrar numa semana acadêmica, em semana sem aulas, que ia ser aberta para a comunidade e tal. Quando ia ter aula, eu ia para casa dos meus pais, né? Só morava lá em pensionato. Aí ele falou assim: cara, aproveita essa semana que você não vai ter aula, você está indo para casa, conversa com seus pais, mas eu acho que você errou de curso. Caracas. Falei, bem, cara abusado, nem perguntei nada para ele, né? A vida inteira querendo ser veterinário e de repente o cara chega, ó, você tá no curso errado. Voltei para... Na verdade, eu já sabia. Ir para aula era muito difícil.
É muito difícil. Se não da matéria ser difícil. Para mim era muito ruim. Eu estava no lugar errado. Voltei para casa dos meus pais, conversei com meus pais, falei, cara, eu preciso desistir do curso. Deram um pulo dessa altura. Como assim? Né? Eu não vou ser feliz. Volto para Curitiba, faz cursinho, conversa, pesquisa tal. Engenharia civil. Fiz faculdade vestibular para engenharia civil. Passei no vestibular de engenharia civil. Curso delicioso, muito, muito bom fazer o curso de engenharia civil, mas o trabalho com a engenharia civil não me realizou. Por quê? O ambiente de escritório, aquela coisa fechada em desenho, contas, as contas ainda vai de boa, mas era aquela coisa de pouca gente. Uhum. Né? E fazendo faculdade, tinha dinheiro do estágio, resolvi ganhar um dinheiro a mais. E que o aluno de engenharia faz para ganhar dinheiro a mais? Dar aula particular. Fui dar aula particular de matemática, certo? Dava aula para a galera do ensino fundamental, do ensino médio, dando aula particular. Dando aula particular, eu recebi um convite para dar aula num cursinho voluntário. Tem alguns cursinhos, a própria Federal ela abre turma de cursinho para vestibular voluntário. Vou lá, né? Vou entrar em sala. Pois é, entrei em sala, dei a aula e concluí. Falei, cara, É isso. é isso aqui que eu quero. Deu resultado. Eu encontrei, né? Mas, na verdade, um dos sentimentos que veio foi, cara, errei de novo, né? Eu já tinha errado em veterinária, agora eu tinha errado em engenharia civil, mas me encontrei. Aí dali distribuir currículos nas escolas e tal. Aí um diretor que calhou entrar na escola e ele tá na entrada da escola, ele olhou pro meu currículo assim, falou, cara, vem aqui conversar comigo. Me chamou na sala dele. Falou assim, Fabiano, ó, eu tenho vaga, mas eu não tenho vaga na turma do curso. Eu tenho vaga na turma da escola. Na escola, você como engenheiro civil, eu não consigo te colocar. Se você estivesse fazendo matemática, eu te colocaria. Começa o curso de matemática. Eu falei, mas, senhor, eu estou fazendo engenharia civil. Cara, só entra num curso de matemática, coloque isso no teu currículo que você vai abrindo portas, vai estabelecendo no mercado. Saí da sala do diretor lá, tinha um outdoor na frente da escola. Eu digo que alguém colocou esse outdoor enquanto eu estava lá dentro, porque eu não vi esse outdoor, mas eu entrei. Era de um vestibular de meio de ano aqui na cidade. Caraca. Universidade, e a lista de cursos, e um dos cursos matemática. E tipo assim, o prazo de inscrição do vestibular era até amanhã. Não, velho, fui para casa, fiz a inscrição, fiz a prova do vestibular, passei e comecei a fazer 2 faculdades. Engenharia civil e matemática. E dava aula particular, fazia estágio em engenharia. Eu chego a pensar que naquela época o dia tinha mais que 24 horas. Porque era muita coisa que eu fazia. E consegui entrar de fato, ainda sem estar formado, eu entrei no circuito das escolas, né? E engenharia civil eu fui abandonando. Aí o que o professor tinha falado para eu fazer com a matemática, eu fiz o contrário. Eu fui levando o civil e bombei em matemática. Peguei equivalência de disciplina. O curso de 4 anos de licenciatura eu fiz em 3. Certo? Engrenei. Aí dali foi para sempre. Sim. Foi mestrado, foi especialização, foi muito coisa. Entendi. Você falou que você fazia coisa de matemática, engenharia civil, você dava aula particular. Como é que você conseguia, assim, administrar tudo isso? Então, é o que eu falo, eu tenho a impressão de que o dia era mais longo, dava jeito. Eu acho que tem fase da vida que você encara essas coisas com vontade e vai lá e faz. Né? E como eu estava num processo de autoconhecimento, de me encontrar, de construir as coisas, de saber realmente o que eu queria. Nessa época que eu errei em engenharia civil e resolvi dar aula, eu entendi que era isso. Eu já estava com namoro, planejando casar, eu queria casar, queria construir carreira. Aí você começa a fazer, você pega um monte de coisa, dormia para os fracos, você mete a cara e vai fazendo.
Sim, se você quer fazer algo mesmo, daí você vai lá e independente do que aconteça. Você encara, né? O desafio, o tamanho do desafio, você fica mais corajoso, fica mais motivado. Você sabe que vale a pena, existe um propósito, existe um projeto. Legal, legal. Da onde que você teve assim a ideia de escrever esse livro, A Trindade Juvenil? Então, rapaz, eu trabalho além nessa rotina de trabalho, de profissão, de trabalho como professor. Eu também sirvo na igreja desde, pensar certinho, com os jovens e adolescentes das igrejas, eu estou desde 97, 98, é coisa de quase 26, 27 anos servindo a igreja com jovens e adolescentes, certo? Uau. E convivendo, conhecendo essa geração dentro de sala de aula, nos cursinhos, na escola, conhecendo essa geração na igreja. Hoje eu conheço essa geração dentro de casa. Tenho 2 filhos, uma de 15, a Rafa, e o Enzo de 13. Junto com essa realidade dentro de casa. E eu percebo que existe 3 ambientes que o adolescente, né, o jovem adolescente, ele convive, que há uma necessidade de uma sintonia desses 3 ambientes: família, escola e igreja. Esses 3 ambientes, eles precisam caminhar em parceria pelo bem do adolescente e do jovem. E baseado nisso, olhando para a missão que eu tenho, o propósito que eu tenho de contribuir com essa geração, eu achei importante escrever. Escrevi esse livro, uma primeira versão dele, a Rafa e o Enzo eram bebezinhos, e só fui lançar agora. Então ele teve mais de uma versão? Ele teve inúmeras. Tipo, o que eu lancei só foi só essa. Sim. Né? Mas eu escrevi, aí tentava lançar, mudava. Tentei fazer um lançamento, assim, que eu peguei, encarei mesmo, há uns 5 anos atrás, mas deu errado por outros motivos. Eu entendi que Deus não queria mesmo que fosse lançado naquela época, e agora deu certo. Agora foi. Agora deu boa, agora foi. E a ideia é fazer essa contribuição para essa geração. Então, professor, aqui em mãos nós temos o seu livro que você escreveu e vou passar para você agora para você contar um pouco mais sobre ele. Então, esse livro é a Trindade Juvenil, pensando nessa estrutura, nesse suporte que a escola, a família, a igreja fornecem com o adolescente. Eu fiz um paralelo, né, dessa trindade, desse tripé, vamos chamar assim, com a trindade bíblica. Nada a ver com a doutrina da trindade bíblica, da parte espiritual efetiva, assim, de toda a revelação que a trindade bíblica traz. Mas é um paralelo de representatividade. Então, quando você pega e analisa algumas características de Deus, o Pai, e você analisa uma das coisas que eu destaquei aqui no livro, a autoridade que ele tinha, né, de como Deus cuida da gente com autoridade, as direções que ele nos dá, as posições, o que é valor, que Deus nos ensina, a forma, a assertividade dos princípios que ele tem com a gente, é a assertividade, é a autoridade que a família precisa ter com o adolescente. Há uma tendência, as famílias hoje procuram sim muito ser amigos dos filhos. Eu acho excelente pai e mãe que conseguem ser amigo dos filhos. Excelente, desde que eles não precisam abandonar a posição de pai e mãe. Entre ser pai, se não conseguir conciliar pai, mãe e amigo, que continuem sendo pai e mãe. Continue dando limites, continue exercendo autoridade, estabelecendo regras, certo? Que não abram mão disso. Que para ser amigos, os pais têm aberto mão de alguns princípios, valores e tal. E os adolescentes têm esquecido de que cabe a ele também respeitar, honrar pai e mãe
nessa autoridade, que às vezes até o pai e a mãe exercem de uma forma não muito legal. O filho, cabe a ele entender, né, pela Bíblia, pela palavra de Deus, faz bem para ele respeitar essa autoridade, respeitar esse lugar que a família tem. Então ficou assim, Deus, Pai, Trindade, né? O, o pai da Trindade é a família do adolescente. Certo? Aí entra o filho, Jesus, na Trindade bíblica, e a escola, que uma coisa tem a ver com a outra. Esse vínculo, esse capítulo, foi o mais difícil de eu transformar em palavras. Eu escrevi o texto, eu sabia o que eu queria dizer, mas na hora que a pessoa lia, a editora lia lá, falava, cara, ficou... Vamos mudar, vamos deixar claro, mais claro isso, né? Qual que é a ideia? É muito simples. Muito simples, não. É muito simples para mim. O explicar isso não é muito simples. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele rasgou o véu, quando ele ressuscitou, rasgou o véu, ele nos deu acesso direto ao Pai. Certo? Sim. O sacrifício dele, a posição de Jesus, foi criar um vínculo, permitir um vínculo direto entre mim E o pai? e o Pai. Okay? Qual que é a função da escola, de acordo com o que eu coloquei no livro? É criar esse vínculo, restaurar esse vínculo entre a família e o adolescente. Sim. Entendi. Porque a família é um lugar de Deus. Eu sou o adolescente. Jesus me religou com Deus. A escola religa o adolescente com a família. A escola, ela tem essa missão assim, de não substituir a família. Muito pelo contrário. Né? Aquela ideia de que o pai coloca o filho na escola para que a escola eduque o filho está totalmente errado. A família tem que resgatar sua autoridade. A família é a autoridade. E a escola vem e pega e fala assim para o filho. O filho, no caso da escola é o aluno. Essa aqui é a tua família. Olha para eles. A escola chega para o pai, para a família e fala, o filho é teu, cara. Você que cuida. Acontece bastante ali no meu trabalho de mentoria. O pai e a mãe investem no ensino médio do filho, assim, nas melhores escolas, nos melhores ensinos e tal, porque quer que o filho seja médico na USP, ou então que é engenheiro lá dos Estados Unidos, do MIT e tal. Investe um monte. Aí você pergunta, o que você quer? Cara, eu quero fazer letras alemão. Não é nada do que ele queria. Nada do que a família queria. E não é nada do que a família investiu. Aí você vê o quê? Um distanciamento. E que eu, como mentor, como professor, faço? Há um alinhamento que precisa ser feito. Da parte do pai para o filho, pai, eu como escola, eu como professor, eu me posiciono gerando esse alinhamento para não gerar frustração. Religar a família com o adolescente. Não assumir a posição, que foi isso que Jesus fez. Né? Ele mesmo sendo Deus, ele nos religou ao Pai. Ele não assumiu a posição de pai, ele não desconsiderou a posição do pai. Pelo contrário, ele nos deu acesso direto. E por fim, daí entra a igreja. A igreja, que é o elemento da Trindade juvenil, com a Trindade bíblica, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o substituto de Jesus. Jesus, quando foi embora, falou: vai vir outro no meu lugar, que é o Espírito Santo. A igreja, ela precisa entrar na vida do adolescente como entre aspas, assim, um substituto de rotina. Mas, perdão, daí o Espírito Santo ele teria assim a mesma função assim de Jesus assim de religar nós com Deus ou faria alguma coisa? Não, a função seria outra, assim como é na Trindade. O Espírito Santo, quando Jesus foi e ele foi enviado, ele veio como consolador, ele veio como substituto. O que é a igreja na vida do adolescente? Um substituto da escola.
um substituto, uma continuidade. Não é uma substituição que anula a escola, que continua o que a escola já fez. O que a escola já faz com o adolescente? Ensina, traz conhecimento, traz socialização, traz cultura. A igreja faz o quê? Ensina, traz conhecimento, traz cultura dentro da sua cosmovisão. No caso de uma igreja, cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, traz a cultura, traz os valores, traz o conhecimento que essa fé, né, todos os princípios, a escola precisa continuar isso, é uma continuidade. E traz o consolo. Consolo. O que o Espírito Santo fez quando veio, quando a gente ficou sem Jesus. Quando Jesus foi trazer, ele foi o nosso consolador. A igreja, ela consola o adolescente. Ela acolhe o adolescente, ela acolhe o jovem. Entra nessa estrutura. Aí você pensa no adolescente, que tem uma família que entende a autoridade que Deus tem na Trindade. Uma escola que se posiciona para fazer a religação como Jesus fez, estabelecendo contato entre o adolescente e a família. E uma igreja que continua ensinando, continua fortalecendo e ainda consola o adolescente, o jovem, ele tem tudo para ter um futuro, uma vida em todos os aspectos, muito bem pleno e completo. Então, Fabiana, agora fugindo um pouco desse assunto, agora está correndo muito nos noticiários sobre esses ataques que estão tendo nas escolas. E eu queria perguntar para você, o que você acha sobre isso? Então, há todo esse noticiário, todo um barulho grande por isso, né? A gente vivenciou situações de violência, situações reais, absurdamente violentas, agressivas, que nos entristecem muito dentro disso. E há sempre uma expectativa do que a escola pode vir a fazer por isso. Aí começam especulações sobre detector de metais, polícia dentro da escola, e gera todo as ideias que vão surgindo em torno do que parte da escola está com a família. Super entendo, né? A família coloca o filho lá dentro da escola, quer saber o que a escola vai fazer para manter o filho dela seguro. Se é uma da família da rede privada de ensino, quer saber, cara, né, como é que vocês vão administrar o recurso que eu coloco aqui pelo meu filho? Como é que vocês vão cuidar disso? A escola tem que se preparar, né? Os profissionais, a gente está vivendo uma sociedade doente. Nós temos pessoas doentes, pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas. A sociedade adoeceu, a pandemia potencializou esse adoecimento. Então, aí as pessoas começam a ter reações que a gente pode considerar assim, tipo, inesperadas, como a gente tem visto. As pessoas atingem níveis que realmente a gente assusta, sim, né? E a escola precisa se prevenir. Mas eu penso que a gente precisa se prevenir como cidadão, como qualquer outra empresa. Hoje, esse adoecimento pode se chegar num clube social. Está lá esse estilo de massacre pode surgir numa igreja, durante uma missa, durante um culto, em alguma instituição religiosa. Tudo que gera aglomeração, porque não é um problema exclusivo, não é uma forma de se fazer o mal que é privilégio exclusivo de escola. Isso pode proliferar para outros ambientes, porque o ser humano está doente. Então, cuidar, esperar que isso seja algo que a escola resolva, não tem como. O ambiente escolar, ele tem as suas missões, seus objetivos, ele é limitado. A atuação para isso, ela é social. E quando fala social, fala de família. Fala de família. Por exemplo, uma das articulações desses massacres, dessas violências todas, são as redes sociais. Inclusive, deixo a dica aqui, né? Não postem, nem mandem mensagem de WhatsApp sobre esse assunto. Não façam isso. A polícia está rastreando todo mundo
por faixa etária, eles selecionam, eles estão rastreando, estão descobrindo, e às vezes uma brincadeirinha de WhatsApp, uma brincadeirinha de Instagram, pode custar uma dor de cabeça para a polícia, certo? Então, assim, a polícia tem feito um trabalho muito intenso no que diz respeito às redes sociais sobre esse assunto. Então, não vale a pena brincar, não vale a pena compartilhar, comentar, fazer nada. Até mesmo lá em casa, sobre esse assunto, com os meus filhos, a gente só conversa dentro de casa, entre nós quatro. E eles são instruídos a não conversar nem com amigos sobre isso pelo WhatsApp. A gente não fala sobre isso pelo WhatsApp, por Instagram, por nada, nem entre nós. Para não deixar rastro nenhum nas redes. Fica a dica aí também, porque isso vira alimento, multiplica a notícia, a informação, e como a própria polícia fala, na maioria das vezes é fake news. Né? Na maioria das vezes é fake news. Então você vê tem todo esse vínculo dessas articulações com as redes sociais. Aí o pai chega bravo na escola porque descobre que o filho usa o celular dentro da escola. Que a escola deveria proibir, coibir, impossibilitar que o aluno use o celular dentro da escola. Aí a pergunta é: pai, mãe, por que você deu o celular para o teu filho? Como é que ele usa em casa? Em casa é livre e na escola a gente vai fazer a parte ruim de cuidar disso de forma ostensiva. Pois é. Essa responsabilidade é de quem? É da família. Não adianta você dar uma responsabilidade para uma pessoa, sendo que ela simplesmente não vai fazer uso daquilo para de certa forma. Você confiar um aparelho que tem esse poder de alcance, como é um celular, na mão de uma pessoa, um menor de idade, você tem que confiar muito, tem que saber que o teu filho tem condições de usar aquilo. Sim, porque realmente pode fazer muito mal. E ainda, a supervisão é responsabilidade da família. Não da escola. E não da escola. Né? A família tem 2, 3, a escola, o professor tem 40 na sala. Como é que eu vou cuidar de celular de 40? Se o pai está se achando um absurdo, ele tem que cuidar do celular de 1 ou 2. Né? E é esse alinhamento que eu trabalho no livro. Porque nessa disputa, quem que sofre? O adolescente. Quem fica sem suporte é o adolescente, sabe? Aí você pega, por exemplo, naquilo que eu falei sobre o que a família é pro adolescente, essa autoridade, cara, o pai tem que botar limite de tempo no uso do celular do adolescente. O pai tem que ter todas as senhas. O pai tem que poder pegar lá, daqui teu celular, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Certo? Tem aqueles que dá para acompanhar pelo estabelecer tempo, saber o que está sendo feito. Você precisa, o pai não pode deixar o filho solto. Isso já diminuiria as articulações. E a questão da violência em si, aí vai para uma questão social extremamente ampla, né? Questão social mesmo, financeira, diferença de níveis sociais, diferença de ambientes em que convive, diferença do que a pessoa precisa fazer, né? Você pega um adolescente que está numa escola pública de uma região comandada pelo tráfico, que todos os adultos que ele conhece sobrevivem pelo tráfico. Ele vai para a escola depois de ter visto na noite anterior os adultos que são referência dele falando de um assassinato, de um acerto de contas. Esse piá vai crescer num ambiente totalmente contaminado com isso. Né? Isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser cuidado. O massacre em si, a atual situação, ela é uma consequência de algo que é construído fora da escola. Resolver na escola não é obrigação da escola resolver do jeito que acham que a gente tem que resolver, que é botar polícia, que é botar detector de metais. Não é assim que se resolve. E a resolução, ela tem que ir lá na raiz. É social, é familiar.
Bom, voltando agora um pouco para o assunto de família e escola, você dá aula para adolescentes há muito tempo e também fez o seu livro, Atividade Juvenil. Eu gostaria de saber se isso acabou ajudando você na criação dos seus filhos. Então, ajudou no susto. A Trindade Juvenil foi algo que eu comecei a perceber que estava sendo aplicado, que eu estava conseguindo ver isso na vida dos meus filhos de forma muito não intencional. Que é a hora que eu entendo que Deus deixou eu lançar só agora com eles adolescentes e eu comecei a escrever quando eles eram recém-nascidos, né? Então o que antes de ser impresso o livro, aquilo que está aqui, eu consegui ver sendo construído na vida dos meus filhos, né? E vivenciei dentro da minha família no susto. Tem uma situação que eu conto no livro, dá para contar aqui sobre isso. Os meus filhos, eles pequenininhos, eles eram alunos de escola de bairro, assim, aquela escola bem pequenininha, berçário, que só tem infantilzinho mesmo, assim, sabe? Nem chega nas séries. É aquela escolinha particular, mas aquela de bairro. Ele estava ali, para nós era excelente, porque era aquela turma de 4, 5 aluninhos, escola cristã, certo? As tias eram pessoas da igreja, eles cantavam hinos, as músicas eram os corinhos da igreja, e estava muito feliz ali, né? Estava ali vivendo normal com eles, a escola teve uma mudança na administração ali, a mensalidade simplesmente dobrou. Dobrou. Eu peguei e falei, caraca. E eu trabalho numa escola muito grande. Por ser profissional dessa escola, eu tenho direito a bolsa, tenho direito a desconto para os meus filhos. Eu cheguei, liguei lá na escola que eu trabalho e perguntei quanto é que seria para eles com a bolsa. Ficava mais barato do que aquela escolinha de bairro. Mas, Né? Que a escolinha do bairro lá mudou de forma bem intensa o valor da mensalidade. E no SUS, assim, meio que bem antes da hora, a minha ideia era que eles pudessem crescer ainda por um bom tempo na escolinha de bairro ali. Eu tive que tirá-los dali e botá-los na minha escola, porque lá tinha bolsa, ia ficar mais barato. Só que eu e minha esposa, a gente se assim, ficou com muito medo, escola grande, o que ia acontecer, né? Como é que seria? Não era uma escola da igreja, não era uma escola cristã, assim, da nossa igreja ali e tal. Mas colocamos, precisamos. A Rafa, principalmente, já um pouquinho mais velha, ela sentia saudade da escolinha do bairro, que era pertinho de casa, né? E fomos vivendo. E, de repente, eu vi uma escola que olhou para os meus filhos, olhou para nós e falou assim, não, fiquem tranquilos, a gente vai ligar isso aí. Eu sei que eu quero a expectativa dessa família, até porque são colegas de trabalho até, né? E eu sei quem são essas crianças. Nós vamos religar. De repente, a escola fez o papel de Jesus, o papel que Jesus fez na nossa salvação, a escola fez no relacionamento entre os meus filhos e a minha família. O propósito que eu tinha sonhado para eles, a escola entendeu, adequou, e até hoje ela se adequa. Até hoje eu vejo uma escola, é muito bom poder trabalhar lá, onde eu vejo que aquilo que eu acredito que a Trindade Juvenil tem que ser feita a partir da escola, eu como profissional posso fazer, e a escola, longe de mim, faz, e não é uma escola evangélica. E não é uma escola evangélica. Ela é uma escola cristã, uma escola católica, mas não é uma escola evangélica, que é o que eu tenho na minha mente, assim, o cumprimento da escola, dessa posição de Trindade Juvenil, ela é uma posição que se assume não por ser evangélica, é por entender a missão que ela tem, certo?
Aí a escola fez. E na igreja, você vê, posso servir na igreja, graças a Deus que vejo uma igreja e sirvo numa igreja extremamente comprometida com a restauração dessa geração. Os meus filhos são acolhidos ali. Os amigos dos meus filhos que nunca foram numa igreja e vão lá, eles são acolhidos. A programação da igreja acolhe essa geração. Os ensinos que eles têm são ensinos de conhecimento, são continuidade do que eles veem na escola. Eles estão lá aprendendo na escola, quando chega na igreja, existe uma continuidade. Quando há confronto de valores, há um ensino, há um conhecimento. Quando há um confronto de conteúdo, vamos dizer assim, né? Não necessariamente de valores, há de conteúdo, há um ensino, há um debate. Os meus filhos conseguem conversar com o pastor que ensina na igreja sobre o mesmo assunto que eles vão na escola e conversam com o professor de história, com o professor de biologia. Você vê que a coisa funciona. Na hora que eu parei para pensar assim, caraca, velho, Trindade Juvenil troço dá certo. Sim. Funciona. Eu vejo isso na minha casa. Eu e minha esposa, eu e a Juliana, a gente se posicionou na posição do pai. Meus filhos estão numa escola que se posicionaram na posição de filho. E nós estamos numa igreja que se posicionaram na posição de filho. Muito bom essa parte da igreja, assim, que é uma igreja e vocês puderam se sentir acolhidos e não chegaram assim com rótulos. Nenhum, a igreja nem deve fazer isso. Né? Sim, algo assim errado. Por exemplo, você vai lá e fica algum tempo assim, naquela igreja específica porque você estava ocupado, não sei, viajando para o estado. Daí você volta lá e você é rotulado como a pessoa assim desviada, algo assim. Isso aí, essas coisas é algo que de saudável não tem nada, né? Não gera nada de bom. E não é a função da igreja. Aí já criou, é a função de alguma outra, ou de algum departamento, menos da igreja. E para mim, poder lançar esse livro agora, né? Poder ter esse livro impresso, é poder falar de coisa, cara, deu certo. Aí eu fico parando para pensar, por que eu escrevi esse troço lá, só consegui lançar agora? Aí eu vejo Deus cuidando. Então vamos ver esse troço acontecer primeiro na tua casa. Você vai ver isso funcionar na escola que eu vou colocar o seu filho, porque ele tirou daquela escola pequenininha, botou na escola grande, na igreja. Vamos ver isso acontecendo. E daí você vai escrever, vai poder dizer. Tá certo? Então basicamente não foi o escrever o livro que te ajudou a educar seus filhos, e sim educar seus filhos que te ajudou a escrever o livro. Eu fui educando e fui vivendo em casa e experimentando até coisas, algo que eu não planejei, como por exemplo a mudança da escola, né? Foi vivenciando a minha realidade de casa que eu percebi que aquilo que eu já tinha escrito como livro, mas não tinha lançado, era real. Entendi, legal. Você falou assim sobre o papel da escola e também que vocês passaram por duas escolas antes de encontrar a escola ideal para seus filhos e faziam esse papel de religamento assim. Eu queria saber, para você, como que as escolas atualmente poderiam voltar assim, a ser, como que eu posso dizer, algo que faça ligação entre os pais e os filhos? Fazer questão. Fazer questão e ser franco. Né? É chegar para a família, olhar para o propósito da família. O meu propósito para os meus filhos na escola é que eles façam aqui um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, passem no vestibular em grandes cursos das melhores universidades da cidade ou do Brasil, construam carreira, sejam profissionais de sucesso. Não, o propósito da minha família para os meus filhos é que eles tenham aí uma boa vida, são pessoas que saibam se relacionar bem, não precisa nem fazer faculdade, porque eles vão cuidar da nossa empresa. Certo? Só precisa que eles sejam pessoas que tenham boa formação, pessoas boas, pessoas humanas, saibam se relacionar com as pessoas, saibam trabalhar em equipe, porque eles vão dar continuidade no nosso negócio. Não, eu sou uma família fazendeira, eu preciso de um filho, eu quero que o filho vá para essa área. Esse é o propósito da família.
Aí a escola chega e ouve o propósito do filho. Entende? Cara, assim, como é que é você? Como é que é? O que você tá afim? Pá, casou. Família, aluno, manda ver. A gente vai dar toda essa estrutura, porque o teu propósito, o que o aluno quer, fechou junto. Deu divergência. A escola pega e chama e fala, olha, família, a tua escola está colocando o teu... Vocês estão colocando o teu filho aqui na nossa escola para que ele passe no vestibular nas melhores universidades da cidade do Brasil. O nosso ensino médio não prepara o aluno para esse vestibular. O nosso ensino médio é preparar o aluno para o mercado de trabalho sem necessidade de formação. Você tem certeza? Vai frustrar você. Ah, mas meu filho gosta. Tá, mas o teu filho está com outro propósito. A escola se dispor a ouvir as partes e, se for o caso, dizer, família, bota ele em outra escola. Entendi. Mas assim, você falou sobre causar divergência. Às vezes não pode acabar terminando em brigas ou tem alguma coisa mais séria. Mas mais sério não é para ter, porque nós estamos Sim. falando de dois adultos, os pais, os responsáveis, e um adolescente, uma criança ou adolescente. Tá? Não é para ter algo sério, porque tem dois adultos ali, e além da escola, que são outros adultos profissionais. Certo? Agora, briga tem, desacordo tem, desalinhamento tem, e a escola faz o quê? O que Jesus fez para a gente em relação ao pecado com Deus. Né? A escola, assim como Jesus permitiu que a gente entrasse, era o sacrifício dele na cruz, permitiu que a gente voltasse a se relacionar com Deus, o que a escola faz? Vem aqui pai, vem aqui filho, concilia, olha um para o outro, alinha, perdoa, compreende, é o adulto, é o adolescente, pede perdão, perdoa, restaura. A escola pode entrar nessa posição facilmente desde que queira. Bom, voltando agora um pouco para o assunto de família e escola, você dá aula para adolescentes há muito tempo e também fez o seu livro, Atividade Juvenil. Eu gostaria de saber se isso acabou ajudando você na criação dos seus filhos. Então, ajudou no susto. A Trindade Juvenil foi algo que eu comecei a perceber que estava sendo aplicado, que eu estava conseguindo ver isso na vida dos meus filhos de forma muito não intencional. Que é a hora que eu entendo que Deus deixou eu lançar só agora com eles adolescentes e eu comecei a escrever quando eles eram recém-nascidos. Né? Então, o que antes de ser impresso o livro, aquilo que está aqui, eu consegui ver sendo construído na vida dos meus filhos, né? E vivenciei dentro da minha família no susto. Tem uma situação que eu conto no livro, dá para contar aqui sobre isso. Os meus filhos, eles pequenininhos, eles eram alunos de escola de bairro, assim, aquela escola bem pequenininha, berçário, que só tem um infantilzinho mesmo, assim, sabe? Nem chega nas séries. É aquela escolinha particular, mas aquela de bairro. Eles estavam ali, para nós era excelente, porque era aquela turma de 4, 5 aluninhos, escola cristã, certo? As tias eram pessoas da igreja, eles cantavam hinos, as músicas eram os corinhos da igreja, e estava muito feliz ali, né? Estava ali vivendo normal com eles. A escola teve uma mudança na administração ali, a mensalidade simplesmente dobrou. Dobrou. Eu peguei e falei, caraca. E eu trabalho numa escola muito grande. Por ser profissional dessa escola, eu tenho direito a bolsa, tenho direito a desconto para os meus filhos. Eu liguei lá na escola que eu trabalho e perguntei quanto é que seria para eles com a bolsa. Ficava mais barato do que aquela escolinha de bairro. Mas, né? Que a escolinha do bairro lá mudou de forma bem intensa o valor da mensalidade.
E no susto, assim, meio que bem antes da hora, a minha ideia era que eles pudessem crescer ainda por um bom tempo na escolinha de bairro ali. Eu tive que tirá-los dali e botá-los na minha escola, porque lá tinha bolsa, ia ficar mais barato. Só que eu e minha esposa, a gente se assim, ficou com muito medo, escola grande, o que ia acontecer, né? Como é que seria? Não era uma escola da igreja, não era uma escola cristã, assim, da nossa igreja ali e tal. Mas colocamos, precisamos. Que experiência A, boa. a, a Rafa, principalmente, ela um pouquinho mais velha, ela sentia saudade da escolinha do bairro, que era pertinho de casa, né? E fomos vivendo. E, de repente, eu vi uma escola que olhou para os meus filhos, olhou para nós e falou assim, não, fiquem tranquilos, a gente vai ligar isso aí. Eu sei que eu quero a expectativa dessa família, até porque são colegas de trabalho até, né? Sim. E eu sei quem são essas crianças. Nós vamos religar. De repente, a escola fez o papel de Jesus, o papel que Jesus fez na nossa salvação, a escola fez no relacionamento entre os meus filhos e a minha família. O propósito que eu tinha sonhado para eles, a escola entendeu, adequou, e até hoje, até hoje eu vejo uma escola, é muito bom poder trabalhar lá, onde eu vejo que aquilo que eu acredito que a Trindade Divina tem que ser feita a partir da escola, eu como profissional posso fazer, e a escola, longe de mim, faz, e não é uma escola evangélica. E não, Não é uma Nossa. escola evangélica. Ela é uma escola cristã, uma escola católica, mas não é uma escola evangélica, que é o que eu tenho na minha mente, assim, o cumprimento da escola, dessa posição de Trindade Juvenil, ela é uma posição que se assume não por ser evangélica, é por entender a missão que ela tem, certo? Aí a escola fez, e na igreja, você vê, posso servir na igreja, graças a Deus que vejo uma igreja e sirvo numa igreja extremamente comprometida com a restauração dessa geração. Os meus filhos são acolhidos ali. Os amigos dos meus filhos que nunca foram numa igreja e vão lá, eles são acolhidos. A programação da igreja acolhe essa geração. Os ensinos que eles têm são ensinos de conhecimento, são continuidade do que eles veem na escola. Eles estão lá aprendendo na escola, quando chega na igreja, existe uma continuidade. Quando há confronto de valores, há um ensino, há um conhecimento, quando há um confronto de conteúdo, vamos dizer assim, né? Não necessariamente de valores, há de conteúdo, há um ensino, há um debate. Os meus filhos conseguem conversar com o pastor que ensinou na igreja sobre o mesmo assunto que eles vão na escola e conversam com o professor de história, com o professor de biologia. Você vê que a coisa funciona. Na hora que eu parei para pensar assim, caraca, velho, Trindade Juvenil dá certo. sim. Funciona. Eu vejo isso na minha casa. Eu e minha esposa, eu e a Juliana, a gente se posicionou na posição do pai. Meus filhos estão numa escola que se posicionaram na posição de filho. E nós estamos numa igreja que se posicionaram na posição de esposa. Muito bom essa parte da Sim. igreja, assim, que é uma igreja que, que vocês puderam se sentir acolhidos e não chegaram assim com rótulos. Nenhum. A igreja nem deve fazer isso. Né? Sim, algo assim errado. Por exemplo, você vai lá e fica algum tempo assim naquela igreja específica porque você estava ocupado, não sei, viajando para o estado. Uhum. Daí você volta lá e você é rotulado como a pessoa assim desviada, algo assim. Isso aí, essas coisas é algo que de saudável não tem nada, né? Não gera nada de bom. E não é a função da igreja. Aí já criou, é a função de alguma outra, de algum departamento, menos da igreja. E para mim, poder lançar esse livro agora, né? Poder ter esse livro impresso, é poder falar de coisa, cara, deu certo. Aí eu fico parando para pensar, por que eu escrevi esse troço lá, só consegui lançar agora?
Aí eu vejo Deus cuidando. Então vamos ver esse troço acontecer primeiro na tua casa. Você vai ver isso funcionar na escola que eu vou colocar o seu filho, porque ele tirou daquela escola pequenininha, botou na escola grande, na igreja. Vamos ver isso acontecendo. E daí você vai escrever, vai poder dizer. Tá certo? Então basicamente não foi o escrever o livro que te ajudou a educar seus filhos, e sim educar seus filhos que te ajudou a escrever o livro. Eu fui educando e fui vivendo em casa e experimentando até coisas, algo que eu não planejei, como por exemplo a mudança da escola, né? Foi vivenciando a minha realidade de casa que eu percebi que aquilo que eu já tinha escrito como livro, mas não tinha lançado, era real. Entendi, legal. Você falou assim sobre o papel da escola e também que vocês passaram por duas escolas antes de encontrar a escola ideal para seus filhos e faziam esse papel de religamento assim. Eu queria saber, para você, como que as escolas atualmente poderiam voltar assim, a ser, como que eu posso dizer, algo que faça ligação entre os pais e os filhos? Fazer questão. Fazer questão e ser franco. Né? É chegar para a família, olhar para o propósito da família. O meu propósito para os meus filhos na escola é que eles façam aqui um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, passem no vestibular em grandes cursos das melhores universidades da cidade ou do Brasil, construam carreiras, sejam profissionais de sucesso. Não, o propósito da minha família para os meus filhos é que eles tenham aí uma boa vida, são pessoas que saibam se relacionar bem, não precisa nem fazer faculdade, porque eles vão cuidar da nossa empresa. Certo? Só precisa que eles sejam pessoas que tenham boa formação, pessoas boas, pessoas humanas, saibam se relacionar com as pessoas, saibam trabalhar em equipe, porque eles vão dar continuidade no nosso negócio. Não, eu sou uma família fazendeira, eu preciso de um filho, eu quero que o filho vá para essa área. Esse é o propósito da família. Aí a escola chega e ouve o propósito do filho. Entende? Cara, assim, como é que é você? Como é que é? O que você está afim? Pá, casou. Família, aluno, manda ver. A gente vai dar toda essa estrutura, porque o teu propósito, o que o aluno quer, fechou junto. Deu divergência. A escola pega e chama e fala, olha, família, a tua escola está colocando vocês estão colocando o teu filho aqui na nossa escola para que ele passe no vestibular nas melhores universidades da cidade do Brasil. O nosso ensino médio não prepara o aluno para esse vestibular. O nosso ensino médio é preparar o aluno para o mercado de trabalho sem necessidade de formação. Você tem certeza? Vai frustrar você. Mas meu filho gosta. Tá, mas o teu filho está com outro propósito. A escola se dispor a ouvir as partes e, se for o caso, dizer, família, bota ele em outra escola. Entendi. Mas assim, você falou sobre causar divergência. Às vezes não pode acabar terminando em brigas ou tem alguma coisa mais séria. Mas mais séria não é para ter, porque nós estamos falando de dois adultos, os pais, os responsáveis, e um adolescente, uma criança ou adolescente. Tá? Não é para ter algo sério, porque tem dois adultos ali, e além da escola, que são outros adultos profissionais. Certo? Agora, briga tem, desacordo tem, desalinhamento tem, e a escola faz o quê? O que Jesus fez com a gente em relação ao pecado com Deus. Né? A escola, assim como Jesus permitiu que a gente entrasse, era o sacrifício dele na cruz, permitiu que a gente voltasse a se relacionar com Deus, o que a escola faz? Vem aqui pai, vem aqui filho, concilia, olha um para o outro, alinha, perdoa, compreende, é o adulto, é o adolescente, pede perdão, perdoa, restaura. A escola pode entrar nessa posição facilmente desde que queira. Então, Fabiano, voltando um pouco ao assunto dos adolescentes. Muitos são os desafios que os adolescentes enfrentam para se tornarem grandes cidadãos e cristãos. E, em sua experiência com adolescentes, quais são os maiores desafios? Olha, eu vou dizer assim, tentar resumir, né?
falar especificamente seria muito difícil, porque vai de pessoa para pessoa. Mas para mim o maior desafio hoje no adolescente chama-se autoconhecimento, que é o grande desafio dele. Uma pessoa madura ter autoconhecimento já é difícil. Um adolescente ter autoconhecimento é um baita desafio. Sim. E a dificuldade de se ter um autoconhecimento gera muitos transtornos infantis. Na vida do adolescente. Isso, né? O cara surta, ele entra em diversas crises, certo? E, assim, pegando o que a Bíblia fala, que Deus não nos permite provação, nada que a gente possa suportar, eu entendo que o adolescente que passa por isso, por que aguenta? Sim. Não quer dizer que ele aguenta sozinho. Deus não permite provação maior do que a gente possa suportar. Como vamos suportar? Como é que o adolescente suporta tudo isso? Família, escola, igreja. Quem dá o suporte para o adolescente para encarar esse desafio todo? Família, escola, igreja. Casa-se isso, aí não pode ser até sempre uma tentativa de poupar, né? Fala-se muito hoje. Se poupar o adolescente, é muita pressão, é muita cobrança, é muita crise, é tudo muito difícil. Eu já sou da linha do seguinte: Deus não permite provação maior que eu possa suportar. Vai passar por isso? É porque aguenta a pressão, é porque aguenta a crise, é porque aguenta as dúvidas, mas aguenta como? Com suporte. Suporte de quem? Família, escola, igreja. Se a gente se dispuser a dar esse suporte para esses adolescentes, eles podem tocar aí e passar por essas crises todas e facilitar esse autoconhecimento, né? E fugir aí de muitas outras consequências que eles acabam encarando por não ter esse autoconhecimento ou por não ter esse suporte. Então agora estamos encerrando o nosso videocast. Obrigada, Fabiano Ribeiro, por ter comparecido e contado um pouco sobre sua vida cristã e sobre seu livro A Trindade Juvenil. Bom, agora passamos a palavra para você, Fabiano, para se despedir dos nossos ouvintes. Maravilha. Agradeço, pessoal, do Evangélico aqui que me convidou. Para mim, uma alegria assim, estar com a galera de vocês, estar aí com a galera que está ouvindo. Para mim é um baita privilégio, né? Fica aí, ó, a dica. Me siga lá no Instagram. Para adquirir o livro, é pelo direct do Instagram. Vai chegar para você. Aí você me manda lá um direct e tal, te manda um formulário, você preenche e eu vou te mandar o livro. O livro vai chegar aí lá na sua casa. Então, você vai fazer o pagamento por Pix e o livro vai chegar na sua casa. Em Eclesiastes, a Bíblia ensina: lembra-te do teu Criador na tua mocidade, para que quando chegarem os maus dias, você não tenha do que se arrepender. Tentando parafrasear esse texto, o que eu quero deixar para você? Curtam tudo o que há dentro de vocês. A força, a alegria, os sonhos, toda essa empolgação natural, toda essa energia que vocês têm foi algo presenteado por Deus. Não percam isso. Mas lembrar do Criador, esse conselho é o seguinte: lembrar do Criador é que existe alguém que te fez com um propósito. E se você pegar toda essa sua energia, se você pegar toda essa sua força e não gastar de acordo com o propósito, vai chegar o dia mal e você vai falar: poxa, me dei mal, fiz escolhas erradas. Faça escolhas certas, não abra mão de quem você é, entenda a identidade de Deus para você, desfrute dessa sua vida, dessa sua força, desse seu momento, construa um futuro lindo na presença de Deus e curta tudo aquilo que vem do coração de Deus para você. É isso. Esse foi o Evancast, o episódio de hoje com o Fabiano Ribeiro. Muito obrigado por terem assistido. Caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, podem deixar aí embaixo. Muito obrigado. Até!